Fala pessoal, meu nome é André e seja bem-vindo mais uma vez a esse canal. E hoje a gente vai continuar a nossa meditação na primeira carta de João, né? Hoje é o capítulo 3, né? Então você abra sua Bíblia, abra no seu aplicativo, faça uma leitura, reflita, né, sobre o texto e depois você volte aqui para conversar comigo. Esse capítulo eu tô gostando de dar alguns títulos, né? E eu cheguei à conclusão, né? Eu cheguei a esse título: Adotados em Amor para o Amor. Olha só, ele começa, João já falando assim: ó, vede que grande amor nos tem conhecido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha só, quando a gente fala de identidade, né, sempre tem essa questão assim de falar sobre quem você é, né? E a adoção é um gesto de amor. Você pega uma pessoa que não era da sua família e você, em amor, você abraça aquela pessoa e dá o seu nome para ela. É isso que o João está falando que Deus fez com relação a nós, né? E que nós somos chamados filhos de Deus, ou seja, herdeiros da sua promessa, né? Um gesto de amor. Mas como que a gente conhece esse gesto? Né? Como que a gente fica sabendo dele? João ele fala lá no versículo 16, ó, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Olha, quando a gente crê, né, com coração e com sinceridade, nós podemos experimentar, né, esse novo nascimento, né? Crendo que Jesus morreu e se sacrificou por nós, é como se a gente nascesse de novo, né? Não assim entrando na barriga da mãe e saindo, mas nascendo do coração de Deus. E a partir disso nós podemos ser chamados os seus filhos. Olha só. Mas e aí? Qual que é a implicação disso? Na prática, como é que isso afeta a nossa vida? Ora, aquele que é filho de Deus, ele vai procurar fazer as coisas, não só as coisas que Deus gosta, mas se afastar das coisas que Deus odeia, assim, né? Que é o que a gente chama de pecado, né? Aquele que é filho de Deus, ele não tem um relacionamento assim com o pecado, assim, ele procura se afastar, ele procura evitar tudo aquilo que Deus odeia e ele pratica a justiça em amor, né? Você vê João falando isso durante esse capítulo, né? E muitas vezes isso implica em abrir mão do seu próprio direito, abrir mão do seu privilégio, abrir mão do seu conforto em favor de outra pessoa, assim como o próprio Jesus fez, né? Deixando toda a sua glória, né? Todo o seu resplendor e vindo a ser homens, né? Pessoas como a gente, assim, né? Gente como a gente, né? Em nosso favor para pagar pelos nossos pecados, né? E no versículo 18, João ele fala assim, ó, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque foi assim que Jesus fez, certo? Jesus ele não simplesmente falou, ah, eu te amo, ah, e tal, e não fez nada. Não, Jesus ele amou na prática, ele amou de fato e de verdade. E ele nos chama a fazer isso também, né? E aí a gente fica com três coisas muito importantes. Primeiro que Cristo ele deu a sua vida por nós. E que crendo nisso, a gente pode ser chamado filhos de Deus. E que através disso a gente possa falar que a gente ama de fato e de verdade. Ora, o mandamento é este, diz no versículo 23, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nós amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Assim, esse para mim é o ápice assim desse capítulo, assim, né? É o grande mandamento do cristão, que é amar a Deus e amar ao próximo, né? E assim, já partindo para uma aplicação, falar que a gente é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, é muito simples, né? Mas agir como um filho de Deus, de fato, não é tão simples assim, não é? A gente vê que
Deus ele nos chama a viver uma fé que influencie toda a nossa vida, né? Todo o nosso jeito de pensar, as coisas que a gente fala, como a gente trabalha, né? As coisas que a gente faz. E às vezes eu penso, né, eu caio nesse pensamento de que eu não sou tão filho de Deus assim, né? Porque as coisas que eu falo, as coisas que eu penso e as coisas que eu faço não tem tanto a ver assim com amor e justiça, né? Não tem tanto a ver assim com as coisas que Deus chama a gente para fazer. É como se um atleticano, né? Eu moro aqui em Minas, né? Sou de BH. É como se um atleticano, um time que é rival do outro, aí eu falo que eu sou atleticano e, e eu uso a camisa do Cruzeiro, né? Ou de algum outro time rival, assim, não faz sentido, assim, sabe? As coisas que eu falo com as coisas que eu faço, né? As coisas que eu digo que eu acredito e quando a gente vai ver na prática, às vezes não é tão parecido assim, né? Mas eu lembro que Deus, ele promete estar sempre com a gente, estar sempre ajudando a gente nessas dificuldades, né? Polindo a gente, né? Tirando essas gordurinhas assim que não pertencem mais a gente, né? E isso é um processo. E saber que Deus é que está cuidando desse processo é uma coisa que deve deixar o nosso coração muito tranquilo, né? Muito descansado, né? Porque as coisas que Deus começa, ele termina, né? E essa certeza de que Deus ele tá com a gente, que Deus está trabalhando no meu e no seu coração também, deve ser algo que nos conforte e que nos dê certeza, né? Que a gente vai chegar no fim dessa caminhada, né? E a gente vai ficando por aqui. Deixe seu like aí, comente qual foi o versículo que mais chamou a atenção, né? Clique no sininho, porque os vídeos vão ser recorrentes. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.